Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Nosso tema hoje é Emanuel e os entornos. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos na corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Esteja conosco nesta terça-feira, ou então na quarta-feira à tarde, às 15 horas, nós temos também a tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos às 20 horas nos lares em células. O que seria células? São os grupos familiares que reúnem nos lares para estudar a palavra, orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um destes grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. Ou então, na sábado, nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino da palavra de Deus e às 19 horas o culto de celebração. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, como eu já anunciei, eu quero falar sobre o Emanuel, o Deus conosco. E o texto que eu tomo para a nossa meditação é Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele lhe será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu quero pensar com você aqui sobre Emanuel e os entornos. Qual é o nosso desejo aqui passar para você? Nós entendemos que o centro de todas as coisas, se tratando do reino de Deus, é o Senhor Jesus. Ele é a centralidade da Bíblia e de toda a criação, porque Ele criou, Ele estava, tudo foi criado em torno para Ele, para a glória dEle. Mas, na verdade, nas nossas palestras, nas nossas celebrações, nos nossos eventos, tratando do reino de Deus, nas reuniões, esquecemos daquele que é o centro e nos perdemos nas coisas triviais, naquilo que orbita em torno dele. E é isso que eu quero pensar com você aqui hoje, sobre o Emanuel, o Deus conosco e os seus entornos. Por isso que eu quero pensar em primeiro lugar desse Deus conosco, que nós vamos ler na Sagrada Escritura que 750 anos, mais ou menos, que foi profetizado. Para cumprir essa profecia, veio Jesus, tomou forma humana, ou seja, nasceu alguém. E essa profecia foi no reino de Acais, mais ou menos 750 anos, 35 anos, mais ou menos 750 mais ou menos. E foi falado, esse povo vivia num caos espiritual, econômico, de toda idolatria espiritual, de toda maneira eles estavam... Então Deus levanta Isaías e fala assim: olha, eu vou habitar entre a humanidade. Vai habitar, uma virgem vai dar à luz e vai o Deus habitar. E esta encarnação de Jesus, na verdade, ela é mal interpretada muitas vezes. Por quê? As pessoas, na verdade, ao invés de entender a concepção
desse Deus conosco, eles se perdem. Eles começam a falar sobre as coisas, né? Falar sobre a Virgem. Na verdade, é como se criasse um cenário muito bonito para que o ator pudesse apresentar, né, a sua mensagem, apresentar a sua peça, promover o advento. As pessoas, ao invés de colocar os olhos no ator, eles colocam no cenário. Por isso que João Batista, quando vem, os discípulos de João Batista dizem assim: olha, aquele que tu falaste além do Jordão, os seguidores seus estão indo tudo atrás dele. Ele vai ser importante que ele cresça e eu diminua. É importante que ele cresça, porque eu me alegrei com a sua chegada em João. Então João Batista foi um dos que veio para anunciar. Então vem aqui, os entornos seria, por exemplo, a mãe de Jesus, os apóstolos, todo o cenário que foi criado para que Jesus viesse, o verbo encarnado. E quando Jesus veio, alguns tiveram a percepção, outros não, tanto que nós vamos encontrar que veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Então Jesus veio. Pedro, por exemplo, quando teve o discernimento, ele falou assim: retira-te de mim que eu sou pecador. Pedro estava dizendo com essa expressão, dizendo assim: eu vejo a distância que existe entre eu e o Senhor, porque tu és Deus. Mas aquelas pessoas, muitos não entenderam. E ela se apega às coisas, se apega à manjedoura, se apega aos anjos que celebraram a chegada, se apega aos magos que celebraram, que foram lá adorar. As pessoas se apegam aos entornos, se apegam ao cenário, ao invés de se pegar naquele que é a centralidade, que é Cristo. Todas as coisas convergem nele, o Emanuel, o Deus conosco. E os discípulos seguidores de Jesus não tiveram esse entendimento. E, na verdade, isso é muito complexo. Como é que a gente vai entender um Deus, né, sendo gerado no ventre de uma mulher? Como podemos entender que um Deus que permite ser trocado as suas fraldas por um ser humano? Como se permite? Porque esta ideia, essa concepção de Deus que existia, que existe até hoje, a superioridade. De um Deus que, se for contrariado, ele mata. Mas agora Jesus estava ali no meio dos seus seguidores dizendo: olha, eu perdoo. Quando ele estava ali na cruz, ele orou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Um Deus que deixa ser tocado, um Deus que, né? Porque na concepção daquelas pessoas, elas entendiam que esse Deus estava no nível, mas esse Deus veio aqui. E o pior, para deixar os contemporâneos de Jesus em parafuso, né, louco, é que ele permite que uma mulher com fluxo de sangue toque nele. Ele permite que tocar num leproso. E esta ideia, né, como pode? E por isso que havia murmuração da culpa religiosa. Por isso que eles não entenderam. E os discípulos que estavam seguindo Jesus também não entenderam. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus certamente olha para o Senhor: você não está entendendo, não é assim, eu não vou suprimir, eu quero que Roma, eu quero ganhar eles. O pessoal de Samaria, os discípulos assim: manda fogo, descer fogo do céu para queimar esse samaritano que não é assim, vocês não entenderam o reino. Os discípulos assim, eles vão te bater lá, eles vão te bater, os fariseus, essa turma vai te bater, vai te matar, vai te bater. Senão eu não estou pronto só para apanhar, eu quero morrer por eles. Um episódio que descreve bem o que eu quero passar para você é a questão de Maria
E Marta, quando Jesus ele chega ali onde ele tinha sepultado Lázaro, e ela falou assim: Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus vai assim: não, mas eu sou a ressurreição. Ele vai ressurgir. Eu assim: não, eu sei que vai ressurgir no final, no último dia vai ressurgir. Não, você não está entendendo, Marta. Eu estou aqui. Então, se nós pensarmos de um Deus que está lá atrás e um Deus que está lá na frente, ele, o Manuel, está presente, está conosco. E ele nos garantiu: eu estou contigo, estarei convosco todos os dias. Por que as pessoas, às vezes, elas se remetem lá atrás ou lá no futuro e não pensa que este Deus veio para habitar em nós, morar em nós? E aí as pessoas se pegam aos triviais, o Jesus histórico e não o Jesus da história que mudou, que veio para entregar, morrer por nós, por você. Um Deus que deixou ser tocado. Porque houve discussões. Se você ler a história, houve discussões teológicas sobre essa questão de santificar, né? Houve até discussões sobre a água benta, por exemplo. Os bizantinos discutiam se uma mosca pousasse na água benta, a mosca seria santificada ou a água benta seria imunda. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus veio aqui e quando ele tem contato com o imundo, ele santifica. Quando ele veio aqui, o leproso foi purificado por ele. A mulher do fluxo de sangue foi purificada. A mulher que tinha cometido adultério, ela foi perdoada. Porque ele veio para transformar e santificar o Deus conosco, o Emanuel. Coisa que as pessoas mesmo ali não entenderam. Eles pensaram em um Deus que poderia ter, chegou atrasado ou não. Deus está conosco, o Emanuel está conosco. Os entornos são essas questões que as pessoas se apegam, né? Se apega lá na Jerusalém. Por que as pessoas saem daqui para batizar lá no Rio Jordão? Há alguma coisa mística lá no Rio Jordão? Se o Deus está conosco, ele veio para buscar, está à procura de verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e lugar. Então a questão de lugar, né? Por isso que ele falou assim: eu vim para destruir o templo, eu vou reconstruir o templo. E eu estarei convosco todos os dias. Então toda aquela estrutura, aquela indumentária, aquilo não tem razão de ser, a não ser o ator, que é o Senhor Jesus, que todas as coisas precisam de convergir nele. E as pessoas se perdem nos entornos. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo para você: Jesus se identificou: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus, não foi João, Pedro ou Maria ou José, não. Quem morreu na cruz? Ele que é o centro. Por isso que os antecessores, os apóstolos, apontavam para Jesus, e os que foram pós-Jesus, os apóstolos, dizendo: é ele que é o Senhor, não há salvação em nenhum outro, é nele, todas as coisas convergem nele, é para a glória dele. Paulo descrevendo sobre isso assim: ele, para ele e com ele, nele são todas as coisas. Por isso que eu estou aqui para dizer a você que nós temos que buscar a centralidade daquilo que a Bíblia diz, a centralidade cristã, que é a pessoa bendita de Jesus, que se entregou e morreu por mim, por você, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Com essas palavras eu quero finalizar orando e desafiando a você: não se perca nas coisas, não se perca naquilo que é acessório, mas vai para aquilo que é a razão de ser, que é o nosso Senhor Jesus.
E eu quero orar e pedir ao Senhor que Ele possa usar essa breve meditação aqui, que você possa buscar o Emanuel. Hoje Ele habita em nós, aqueles que abrem o coração, como Ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você deve abrir o coração para Jesus e não dar lugar a nenhum outro, porque Ele é a razão. Ele tomou forma humana, deixou ser tocado, e quando Ele toca em nós, nós tornamos santo. Ele nos purifica, Ele veio para tirar o pecado. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos esses vícios, todas essas mazelas, todas essas dominações, quando Jesus entrar na sua vida, o pecado já não mais terá domínio sobre você, porque você não vai viver sob o domínio da lei, mas sob a graça do Deus Todo-Poderoso, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Bendito Deus e Pai, te rendemos graça por essa grande manifestação de amor, que o teu Filho despiu de toda a glória e se fez servo, e até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Ti. E eu rendo graças ao Senhor por tão grande amor demonstrado na cruz, que nos amou, sendo nós ainda pecadores, nos chamou à reconciliação em Cristo Jesus. É no nome dele que eu me dirijo a Ti, rendendo louvores ao Teu nome. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final e aguardamos você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.